Olá, que bom poder estar novamente com vocês aqui falando de coisas tão importantes sobre o nosso emocional. E devido a todas essas coisas que falaremos hoje, eu convido você. Vamos pensar? Olá, Bia. Oi, Paulo. Tudo jóia? Tudo jóia. Hoje a gente trouxe um assunto bacana aqui, Bia. Sabe por quê? Muitas pessoas, às vezes, elas ficam pensando nos seus relacionamentos. Amigos, por exemplo. Né? Amigos são coisas importantes. E muitas dessas pessoas, das quais procuram amigos ou se apegam a amigos, às vezes podem ter decepções com amigos por se entregarem tanto nessa amizade, ou às vezes amigos podem fazer algumas coisas que às vezes você não concorda em determinado momento e deixa de ser um bom amigo. E devido a tudo isso, né, a gente pensou assim, peraí, vamos falar um pouquinho sobre amizade e como manter uma amizade saudável no ponto de vista da psicanálise e da saúde emocional. Porque são relacionamentos importantes, amizades. Né? Então, muitas vezes as pessoas têm, quem que são seu melhor amigo ou amiga, né? Então é uma coisa importante a respeito disso. E por isso eu trouxe alguns tópicos para a gente falar sobre isso. E a gente pode ir comentando um pouquinho, né? Talvez as nossas contribuições aqui para quem está do outro lado, né? E o que você acha? Amizade é uma coisa importante, Bia? É muito importante, sim, Paulo. Principalmente se você tem bons amigos, né? E a gente sabe que o ser humano, ele é um animal racional, extremamente sociável. E não só sociável, como também ele tem necessidade de sociabilizar. Tanto é que já tem vários estudos, né, de psicologia, inclusive acho que até da psicanálise também, que fala que uma pessoa que se isola, ela tem mais chance de adoecer, tanto emocionalmente como fisicamente, psicologicamente também, do que uma pessoa que tem bons relacionamentos, né? Então, assim, é indispensável, sim, você ter amigos. Mas, assim, é óbvio, né, que muitas vezes é importante você saber escolher seus amigos, porque muitas pessoas, às vezes, não são amigos de verdade. Às vezes você classifica como amizade, mas, na verdade, a pessoa, ela não é sua amiga, né? O que é um amigo? Um amigo é aquele que se preocupa com você genuinamente, aquele que também não vai falar só aquilo que você quer ouvir, ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. Muitas vezes não vai nos agradar, mas o amigo, ele vê a necessidade, né? Eu preciso falar, preciso mostrar para ele, preciso abrir a visão dele, preciso corrigir ele naquilo que ele pode estar, sei lá, tropeçar mais para frente, né? Dar alguma coisa errada ou ele se arrepender. Então eu preciso estar avisando ele, ó, não é bem assim, ó, você está fazendo assim assado, ó, se eu fosse você, né? Eu faria desse jeito, né? O amigo, ele quer sempre o melhor para você, né? Ao contrário do que muita gente pensa, que acha que a amizade é aquela pessoa que concorda com tudo que você faz, com tudo que você fala, e às vezes não é bem assim, né? Então a gente precisa diferenciar, né, os amigos verdadeiros e aqueles que são puxa-sacos, aqueles que são interesseiros por algum motivo, pode ser por vários, né? Às vezes não é nem interesse financeiro, às vezes pode ser interesse por simplesmente pessoas que às vezes elas são doentes, elas têm necessidade de prejudicar outras pessoas para suprir uma necessidade, um buraco emocional que ela tem ali. Então ela alimenta o ego dela, às vezes ferindo, magoando, não sendo fiel com a pessoa, né? Então, existe vários, vamos dizer assim, tipos de personalidade, né? Vários tipos de comportamento. Então, você precisa diferenciar, né? O amigo verdadeiro do amigo que não é amigo, que não é classificado como amigo, mas você acha que é amigo, né? E daquele, muitas vezes, que é seu amigo. E, às vezes, você, por algum motivo, se ofende porque ele falou a verdade para você. Então é uma coisa assim bem complexa, né? Porque a gente sempre ouviu, né, desde pequeno, né, amigo é aquele que fala a verdade, porque a verdade sempre te ajuda. E o concordar simplesmente, né, sem medir a situação, isso aí pode ser só um falso amigo, porque não vai te ajudar de verdade, né, que é o que você falou aí, né, aquele que só concorda.
Eu acho que isso aí parece que o mundo está lastrado de amigos que só concordam, né? Porque existem interesses, então por isso que tem que filtrar muito bem seus amigos. Sim, às vezes a pessoa também, dependendo do seu comportamento também, por isso que é bom você fazer terapia, né? Você ter o autoconhecimento, né? Buscar ter autoconhecimento, seja por meio de leitura, por meio do estudo, por meio de terapia. Terapia ajuda muito. Também você pode estudar, você pode buscar livros de autoconhecimento, de autoajuda, porque daí você vai se descobrir. Porque muitas vezes você não tem amigos, até entendo, porque fulano me apunhalou pelas costas, eu não confio mais em ninguém, eu gostava daquele melhor amigo meu, mas ele não foi sincero comigo, né? Acontece, mas muitas das maiorias das vezes você não tem amigos, às vezes você está se isolando, geralmente é por culpa sua mesmo, porque você precisa de autoconhecimento. Às vezes você acha que a pessoa falou algo que na sua visão foi uma ofensa, mas na verdade não foi. Às vezes a pessoa falou algo que foi ofensa, foi aquela sabe assim, aquela cutucadinha, sabe? Sutil, sabe? Imperceptível. E que você não percebe que ele está te cutucando, que ele está o tempo todo te rebaixando, te humilhando, né? Que às vezes ele tem inveja de você, só que você não percebe, porque ele no fundo, assim, por trás, ele fica te lisonjeando, né? Te agradando, mas ele não está interessado na sua amizade, ele não está interessado no seu bem-estar, ele está interessado em outras coisas. Então, por isso que o autoconhecimento é bom você se conhecer, porque daí você vai, se conhecendo, você vai conseguir conhecer melhor as pessoas, identificar os sinais. Porque quando você não sabe nem de você mesmo, como você vai entender outras pessoas? Como você vai buscar os sinais que as pessoas dão? Então fica mais difícil. Então o autoconhecimento ele serve não só para a sua autoajuda, como também você saber entender as outras pessoas. Né, compreender as outras pessoas, porque você se compreende. Nossa, bem interessante, Bia, porque a sua explicação aí sobre... você deu muita explicação sobre tipos de amizade, como que você pode, né? Sim, e daí as pessoas, mas como é que eu faço para descobrir se um amigo é bom, né? Como é que eu faço se ele é meu amigo mesmo? Então, tem várias, assim, classificar de várias formas, né? Sinaizinhos. Se a pessoa, ela é sua amiga, ela vai se interessar por você, ela vai se preocupar com você sem nada em troca, né? Se ela é sua amiga, ela vai sempre estar atenta no que você precisa. Se você chamar ela vai estar à sua disposição, né? Sem nada em troca, né? Então, assim, você vê os sinais, né? Quando a pessoa ela realmente é sincera e quando ela é falsa. Mas como eu falei, para isso é complicado eu falar agora no momento, porque cada caso é um caso, cada pessoa são pessoas e tem diferentes comportamentos, então é importante buscar o autoconhecimento para que daí sim você possa compreender as outras pessoas e saber interpretar os sinais que elas dão. Nossa, legal. E aí eu fiquei pensando, né, Bia, uma lista que a gente trouxe aqui, que fala a respeito de como você deve se portar para manter boas amizades, né? Então é legal porque você deu uma introdução falando tipos de amizade, que provavelmente a gente vai entrar um pouco mais sobre isso aqui, né? E nas nossas listinhas aqui, né, Bia, depois aí se você quiser acompanhar, a gente tem um tópico que fala a respeito de como manter uma boa amizade na visão da psicanálise e da saúde emocional. A gente tem um tópico lá de cara, né, entre os que a gente trouxe aqui, que chama comunicação aberta e honesta. E eu estava pensando a respeito disso, de como a gente consegue manter melhor uma amizade, né, tendo uma comunicação. Porque eu acho que se a gente tem que fazer um autoconhecimento para poder ser um bom amigo, porque eu tenho que ter minha parte também como conhecer a mim mesmo, para que eu possa oferecer uma boa amizade. Acho que a comunicação a respeito do que eu gosto, dos limites que eu quero que possam ter na nossa amizade, essa comunicação aberta,
deve ser um bom item numa amizade. O que você acha? É muito importante você saber se comunicar, ter uma boa comunicação, né? E é preocupante porque hoje a gente vê muito, eu acredito que, assim, pelo que eu percebo, né? Pelo que eu vejo, é que, assim, as redes sociais, ela prejudica, às vezes, a pessoa saber se comunicar. Às vezes ela sabe se comunicar muito bem online, né? Com emojis, com figurinhas, aquelas coisinhas. Palavras abreviadas, né, e tudo mais. Mas quando ela vê uma pessoa pessoalmente, face a face, cara a cara, ela trava ali, né? Ela não consegue expressar nem a sentimento, nem por meio das expressões faciais, né? E isso é preocupante, porque por mais que você tenha os benefícios da internet, os benefícios das redes sociais, onde todo mundo fica mais próximo, né? Onde é mais fácil você trocar informação, conhecimento, né? Eu posso falar hoje com uma pessoa de outro país aqui no instantinho, né? Eu posso falar com meu amigo que está lá na Bélgica, eu posso, né? Assim, é muito mais fácil, né? O mundo, ele ficou menor, né? Porque hoje você pode ter uma comunicação maior, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa facilidade hoje, parece que as pessoas elas se distanciaram. Todo tipo de relacionamento se tornou líquido, né? Ele não tem um laço mais concreto, mais sólido, né? Então é fluido, líquido. Então hoje eu troco ideia com uma pessoa, amanhã eu nem sei mais o nome dela, né? E assim vai, por aí vai. Então isso é muito ruim, porque você não cria conexões verdadeiras, né? E duradouras, que é o que o nosso emocional precisa para a gente ter uma boa saúde psicológica, emocional, mental. Então, assim, eu acredito que a internet foi bom para um lado, mas para o outro ela está prejudicando bastante, principalmente essa geração que veio já com a tecnologia na mão, né? Então, assim, a gente precisa, né, os pais, principalmente, eles precisam... Não estou falando que tem que proibir, porque eu acho que quando a gente proíbe, tudo que é proibido, dá seu celular aí, arranca o celular e fica uma semana sem celular. Tudo que você proíbe, intensifica mais. A pessoa daí que ela quer fazer mais ainda, parece que dá uma compulsão, daí que ela vai precisar mesmo do celular, né? E, então, assim, a gente precisa, a não ser que for criança pequena. Eu acho que criança pequena, primeira coisa, não é indicado você já logo de pequenininho, assim, 1 ano e meio de idade, você já está incentivando a criança a ficar no celular o tempo todo. Porque ela vai viciar, como eu já falei aqui. A internet, as redes sociais, elas influenciam a gente a ter excesso de dopamina, né? Então, a criança, ela fica viciada, por isso que ela não consegue largar o celular, ela não consegue largar o joguinho, ela não consegue largar as imagens e as coisas que ela vê no celular. Então, ela precisa de alguém estar regulando e monitorando. Então, é aconselhável, né, criança de 0, né, até 7, 8 anos, eu acredito que você precisa incentivar ela, estimular ela a brincar com outras crianças, escalar, pular, né, ficar em contato com a natureza, né, em contato com os animais, com o cachorrinho, com o gatinho. Ela tem que ter uma coisa mais lúdica e mais ativa, né, do que se ela ficar só naquele celular ali, ela vai se prejudicar. É como se limitasse a capacidade de desenvolvimento cognitivo, motor, intelectual da criança. Então, os pais, eu não estou falando que tem que proibir, que criança nunca pode ver o celular na vida, não, mas só que ele tem que entender que não é, o celular não é assim, para a criança me dar sossego, vou deixar aqui com o celular aqui, fica aí um tempão dela, me dá sossego, me dá paz, né? Então eu vou ficar com o celular aqui, porque eu não tenho tempo de ficar toda hora olhando. Se você não tem tempo de ficar toda hora brincando, né, dando atenção pro teu filho, então, assim, eu aconselho não
ter filhos, né? Porque filhos precisa de cuidado, filhos precisa de atenção, filho precisa de monitoramento, precisa de um direcionamento, filho dá trabalho, né? Então eu aconselho que vocês não tenham filhos. Agora, é importante sim você estar orientando seu filho, né? Não quer dizer que não precisa, então não vou mostrar tecnologia. Claro que precisa mostrar tecnologia, mas é importante ter um equilíbrio. A criança também precisa desenvolver em outras áreas, porque o celular, ele, em excesso, ele prejudica os olhos, ele prejudica a postura, a criança fica sedentária, e também, não só a criança, né, os adultos também, né, porque eles também, às vezes, acabam também extrapolando também nas redes sociais, né, então tudo tem que ter um equilíbrio. Ô Bia, você falou um monte de coisa legal aí, sabe por quê? Olha só, a gente está falando de amizade e a gente acabou indo por redes sociais, celular, crianças, e tem tudo a ver mesmo. Eu até perdi, né, Paulo? Qual que foi a pergunta? Não, na verdade foi isso aí mesmo. O tópico nosso é sobre ter uma comunicação aberta, tal. Aí isso. Você levou para as redes sociais, que tem tudo a ver. Sim, uma criança que fica o tempo todo na rede social, ela vai se desenvolver e ela não vai desenvolver a parte dela de comunicação. Ela não vai conseguir saber se comunicar. Que é parte de uma amizade sincera, eu saber me comunicar e falar sobre mim, né? Exatamente, ela vai perder a capacidade de interagir com outras crianças. Por isso que muitas vezes a gente vê crianças se isolando mesmo, por vergonha, por medo, por receio. Ela prefere ficar no celular porque às vezes é mais fácil. Entendeu? Então é bom os pais ficarem atentos a isso. Sim. Eu já vi diversas criancinhas, né, com seus pais, onde eles estão falando e conversando entre eles. Aí a filha começa a chorar, o filhinho, e eles já colocam um joguinho ali na frente para ele ficar segurando. E diversas vezes podem ser momentos em que ele poderia estar com uma outra criança, né? Quando tem essa possibilidade. Ou os pais, né? Ou eles interagindo com a própria criança. Com a criança, brincando com a criança, né? É muito importante, né? Existem jogos que é interessante também, que você pode jogar junto com o seu filho, né? Que é bem assim, lúdico, né? Que usa o raciocínio, né? A criatividade, né? Cálculo. Né? Tem um monte de jogos que os pais podem jogar. Podem fazer em conjunto, é isso mesmo. Que hoje está se perdendo, né? Como, por exemplo, jogar cartas, jogo imobiliário, jogo de trilha. Não, eu sou da época em que a gente era pequenininho e toda a família jogava dominó. Sim, dominó. É sério, sentava todo mundo na mesa depois do jantar, não existia nem celular, ninguém nem sabia o que era. E eu lembro disso aí. Sim, todo mundo conversava. As crianças menores que não sabem ainda contar, você pode brincar com dominó, de montar casinha, de fazer as coisas, fazer aquelas trilhas, né? É bem lúdico, é uma coisa que, assim, eu não estou falando para substituir, porque hoje tem, né? Desses jogos tem até online, né? Dominó, tem tudo online já existe. Mas eu não estou falando que então não pode, é proibido, não pode, não. Mas é que você precisa ensinar seu filho e estimular seu filho a saber se comunicar com a vida real, o presente, a vida dele. Porque senão ele fica totalmente limitado e ele vai ter problemas de saúde, tanto físico quanto mental, se ele ficar o dia inteiro só parado vendo uma tela. Sim. Legal, Bia. A gente navegou só pelo primeiro item, que é comunicação aberta e honesta, que devemos ter para manter uma boa amizade. Navegamos por muita coisa aqui. Isso é legal porque acho que é tudo benefício pelo que você trouxe de conteúdo. Tem um outro item aqui, Bia, que é respeito mútuo, né, que diz que devemos ter um respeito pela outra pessoa da qual é a nossa amigo ou amiga, né? E diz que respeitar as diferenças individuais, opiniões e limites de cada um é fundamental para manter a amizade saudável. O respeito é o pilar de qualquer relacionamento, seja ele amizade, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, relacionamento fraternal, né? O respeito profissional, sei lá, o respeito é o pilar. Se não tem respeito, se você não sabe respeitar as outras pessoas, é impossível, não tem como ter uma amizade ali, né? Não dá. E quando existe o respeito, mesmo amigos
tendo opiniões diferentes, o respeito predominando, pode se manter uma boa amizade. Sim, da mesma forma. Você pode discordar de uma pessoa respeitando ela. E hoje a gente vê que parece que as pessoas elas estão bem assim, né? Com o pavio curto, né? Você tem que... se você discorda de mim, então eu fico... Nossa, fica com sangue nos olhos, né? Então, assim, é complicado. É prejudicial. Porque se você é uma pessoa estourada e qualquer coisa que a pessoa discordar de você e você ficar bravo, nervoso, o que você vai fazer? Você vai fazer as pessoas se distanciar de você. Uhum. Né? Ou o oposto, né? Se você é uma pessoa que vai querer corrigir o seu amigo ou falar alguma coisa que é o oposto do que o seu amigo pensa e você falar de um jeito ruim, também a amizade vai estar por um fio ali, né? Sim. Então, tudo é uma questão de tato, uma questão de habilidades sociais que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, dos anos. Uns têm mais facilidade, outros não têm. Mas é importante ressaltar que hoje tem a geração... nossa geração atual, até uma geração mais para trás também, né? Até a nossa também. Às vezes foi muito prejudicado por, às vezes, a gente tá só jogando, só não interagindo com outras pessoas, ficando isolado. Daí você não tem oportunidade de desenvolver essas habilidades. Então interaja, com a medida do possível, com outras pessoas. Você precisa interagir. Por isso que é importante criança ir para a escola. Né? Tem gente que acha que vai ser tudo um dia, tudo online. A criança precisa de escola. Ela precisa interagir, ela precisa tá do lado de outras crianças. Né? Ela precisa se desenvolver. Faz parte do desenvolvimento humano. Pois é. Ô Bia, o outro tópico aqui fala que é empatia, que devemos ter empatia para manter uma boa amizade. Aí eu fiquei pensando, né? Se você realmente quiser manter um vínculo de verdade com seu amigo ou amiga, a empatia ela é um bom caminho. Por quê? Você consegue cumprir a empatia na sua amizade mais fácil, porque se você já tem uma proximidade de amigo, você consegue entender, às vezes, quando ela está triste, quando ela está feliz. E entendendo esses momentos, você se coloca mais no lugar. E isso você mantém a sintonia e equilíbrio de uma amizade, eu acredito. Né? Empatia seria importante também, Bia, numa amizade? Com certeza, empatia, respeito, empatia, né? Saber o verdadeiro amigo é aquele que sabe se colocar no lugar do outro, né? Se ele, por exemplo, se ele é seu amigo, ele ao invés de te julgar, ele vai tentar entender a sua posição. Ele vai se colocar no seu lugar. E às vezes ele vai tentar dar conselhos se colocando no seu lugar. Então, é óbvio que quando você se coloca no lugar de uma pessoa, a tendência de você falar e corrigir ela vai ser mais branda, porque você está se colocando no lugar dela. Lógico, às vezes a verdade dói mesmo, às vezes a verdade doa quem doer, é nua e crua. Né? Não dá para ficar, às vezes, passando a mão na cabeça o tempo todo, mas não vai ser com desrespeito. Entendeu? Você vai falar, você vai falar a verdade nua e crua, doa que doer. Usando empatia sempre. Mas usando empatia, e não vai ser de uma forma agressiva, não vai ser de uma forma desrespeitosa, né? Então, assim, vai ser mais fácil a outra pessoa, pelo menos, prestar atenção no que você está falando, te ouvir. Ela pode até não discordar do que você está falando, mas ela vai parar para te ouvir, porque ela sabe que você respeita ela. Pois é. Bia, olha que interessante. Aceitação seria nosso próximo tópico aqui. Aceitação, o que a gente pode pensar dentro de uma verdadeira amizade? Que, às vezes, nossos amigos são diferentes, pensam de maneiras diferentes, têm defeitos, né? Só que, às vezes, e acontece muito, eu tive uma afinidade com aquela pessoa, vou ser amigo ou amiga. Só que o pacote é completo, né? Vem um amigo com seus pensamentos, seus defeitos, suas maneiras, né? E o que você acha disso, Bia, de ser amigos nas diferenças? Ser tolerante, porque o verdadeiro amigo é tolerante e tem que ser uma via de mão dupla, né? Porque se você é intolerante com o seu amigo,
essa amizade tende a desistir. Pois é. É isso. Essa parte de aceitação, eu penso muitas experiências que eu já vi, porque assim, eu já tive amigos em escola, Porque aquelas às vezes coisas. a gente erra também. Isso, e às vezes a gente vezes também o é amigo, diferente ele erra, do nosso mas amigo. ele não errou de má fé. Ele errou porque, às vezes ele não teve nem noção do que estava fazendo, ou ele não sabia direito o que estava acontecendo, né? Não foi intencional, aconteceu. Quem nunca errou, né? Quem nunca errou? Então, às vezes, o verdadeiro amigo é aquele que perdoa também, né? Às vezes, o perdão, às vezes, é necessário, né? Quando a pessoa é genuína com você, às vezes não foi de má fé. Então, é importante a tolerância, né? O verdadeiro amigo é tolerante um com o outro. Pois é. Eu acho muito legal esse tópico, que dá para navegar por muitas ramificações desse assunto, porque realmente as diferenças dos amigos que a gente tem, às vezes, com os nossos amigos e são próximos, é aquele negócio, né, Bia? É um exemplo que eu gosto de dar aqui. Às vezes a gente tem aqueles amigos do peito mesmo, só que, por exemplo, um é palmeirense e outro é corintiano. Né? É um exemplo só, mas tem muitas outras diferenças que são até mais significativas. Então, os verdadeiros amigos, mas eles não permanecem, vão se deixar torcem se levar juntos por causa do time. Né? Pois então, é. Os verdadeiros amigos vão saber conviver lá, mesmo se ele gosta do Corinthians e o outro gosta do Palmeiras. E acontece muito, né? É legal, porque conforme a gente vê isso acontecendo, e se a pessoa consegue manter o ritmo da amizade com essas diferenças, é tudo que a gente já falou aqui, empatia, se colocar no lugar do outro, e eu acho que isso acontece de verdade, né, Bia? Né? Consegue ver o próximo tópico pra gente aí? Compartilhamento equilibrado, manter o equilíbrio saudável entre dar e receber apoio, atenção e carinho e amizade. É recíproco, reciprocidade. Se a pessoa, só ela que te dá carinho, só ela que te dá apoio, só ela que te ajuda na hora da aflição, e daí quando ela precisa, ela não recebe a mesma coisa, ela nunca pode contar com você para nada, então, desculpa, você não está sendo um bom amigo, então não está tendo reciprocidade. Então, reciprocidade é também indispensável para que você tenha um laço de amizade genuíno. O dar e receber numa amizade, isso é importante de verdade. Importante. Porque, poxa, eu precisei tanto de você naquele momento. Sim. E você não conseguiu, mesmo podendo ir, é uma coisa meio complicada, porque põe a sua amizade que você preza tanto em risco, porque às vezes a pessoa contribuiu já com você. Você tem que medir muito essas coisas. Sim. Também outra coisa importante também muitas vezes você também tem que respeitar, o respeito também está em, por exemplo, você está 4 horas da manhã, né, você vai trabalhar no dia seguinte e você chama o tempo todo a pessoa, né, não deixa ela descansar o tempo todo, não tem um semancol, tá lá às 6 horas da manhã todo dia, lá, né, a pessoa tá com pressa, às vezes vai trabalhar e você aparece lá do nada, sem avisar, sem nada. Então você tem que às vezes também ter um pouco de bom senso, né, e entender que o seu amigo, ele precisa também do momento dele, ele também tem as coisas dele para resolver, né, então, porque eu já vi gente assim que acha que era a pessoa ali, era a propriedade dela. Uhum. Então não é bem assim, também não é uma amizade genuína, vai dar problema, vai dar conflito. Então todo mundo tem seu tempo, tem o tempo para descansar, você tem que respeitar o descanso da pessoa, né? Você tem que entender que ela teve um dia cheio, que você não pode ficar todo dia chamando ela para os seus problemas. Né? E geralmente pessoas assim são pessoas que quando você vai contar com elas, você não pode. Pois é. Então fica esperto, isso é um dos sinais. Vamos lá então. Resolução de conflitos. Às vezes amigos brigam, né? Discutem, Sim. Tem divergências, assim, às vezes até em coisas isoladas, mas às vezes dá aquela prejudicada, fica 1 ou 2 dias sem conversar um pouco mais. Mas uma amizade genuína, ela vai, mesmo às vezes tendo conflitos, eles vão conseguir, pela boa comunicação deles, eles vão sentar, vão conversar, vão colocar as cartas na mesa e as coisas vão ser mais fáceis de serem resolvidas. Então, uma verdadeira amizade, com uma boa comunicação, né? Às vezes na hora ninguém, como eu falei, ninguém é perfeito, mas na hora de estar todo mundo com sangue quente, né? Vamos para uma hora para conversar, parar para conversar, ver o que aconteceu, ver cada um ver o ponto de vista, né? O verdadeiro amigo é esse, né? Que põe as cartas na mesa, a gente se explica aqui, a gente entende um ou outro, se coloca no lugar um do outro, e daí é mais fácil da amizade não terminar. Pois Porque a gente tem uma boa comunicação, uma boa sinceridade, né? Coloca tudo na mesa, coloca tudo que tem que falar e resolve ali, né?
E tem o próximo tópico aqui que eu acho que tem muito a calhar com uma coisa que você já disse aqui. O verdadeiro amigo é aquele que às vezes precisa falar mesmo, né? Eu falei e às vezes pode ser uma verdade que vai doer, mas você é amigo. Só que esse próximo item, Bia, eu acho que a gente pode navegar um pouquinho sobre ele aqui no finalzinho do programa. Cuidado com as palavras. Às vezes eu tenho que falar, pode até machucar um pouco, mas é pelo bem do meu amigo. Alguma coisa você não gosta, mas eu preciso te avisar. Mas até que ponto eu tenho que tomar cuidado com as palavras numa amizade? Como eu falei, quando você tem empatia e se coloca no lugar do outro, vai ser mais fácil você saber falar com jeitinho. Mesmo sendo direto. Mas você vai saber falar sem se alterar. Né? Ou vai chegar no momento, você vai ponderar, falar no momento certo para a pessoa, que ela vai te ouvir, que ela não está com sangue quente. Né? É uma boa, porque acho que o ponderamento também, todo momento ali para você... Então, se você se coloca no lugar do outro, você vai falar assim, tá, ele fez errado, então eu preciso avisar ele. Mas se coloca no lugar dele, mas por que ele fez isso? Ele fez e isso, como eu queria ouvir se eu fosse avisado? Como eu queria ouvir, como que eu gostaria de ser avisado. Então você vai falar de um jeito como você gostaria de ser falado, de falado para você. Então já ajuda bastante, né? Por isso que é importante ter uma boa comunicação. Então, né, vocês aí de casa, né, não se isolem, né, não deixem as redes sociais tirar a vida social de vocês. Vai conversar, vai falar, tenha contato. Mas eu não tenho amigos. Tente fazer uma nova contato com novas pessoas, tente ir a novos lugares, apesar que hoje está bem difícil, né, Paulo? Eu acredito que as redes sociais, assim, mudou bastante o comportamento das pessoas, né? Mas ainda que a gente mora no Brasil, e o Brasil ainda tem pessoas que são as pessoas mais calorosas do mundo, né? Onde você pode ir no ponto de ônibus, no mercado, você puxa assunto com uma pessoa, a pessoa fala com você como se ela se conhecesse há anos, né? Quem é de fora, quando vem pra cá, às vezes se assusta, né? Você, nossa, mas parece que todo mundo aqui é amigo de todo mundo, né? Porque você nunca viu a pessoa, você puxa assunto, a pessoa conversa com você, daí troca ideia como se fossem amigos. Isso que é bonito no Brasil, né? As pessoas, o Brasil é um lugar fácil de se fazer amizades. É caloroso, então não deixa perder isso, porque isso eu acho que é uma das melhores qualidades que o nosso povo tem. Sim. Sabe, de ser amigo, de ser, como é que fala, receptivo, né, de ser, eu acho bem legal, sabe? Você me fez lembrar, Bia, a gente que já andou um pouquinho pelo Brasil aí, né, você também, me lembrou, por exemplo, Nordeste, você chegava lá, falava um oi naquelas cidadezinhas do sertão para alguém, e a pessoa já chamava você para dentro para tomar uma água, para conversar, isso não existe, isso não existe muito em alguns outros lugares, na maioria do Brasil. Porque aqui é um pouco perigoso, né? Porque a gente mas não eu sabe fico o que imaginando. A gente tá falando, né? Por causa da criminalidade, etc e tal. Mas, assim... Mas mostra a receptividade que o ser humano, o brasileiro em específico, tem. Sim. Me lembrou demais. Nossa, que legal a gente falar sobre isso. Será que ainda lá no Nordeste é assim? As pessoas chega aqui. Eu acho que mudou, né? Porque a gente tá falando coisa de 20 anos atrás, né? Que a gente andou por lá. Eu acho que nas grandes metrópoles, nas capitais, eu acho que não acontece mais por causa, infelizmente, do aumento da violência. É muito complicado. Não sabe mais quem é quem. Hoje você põe... a segurança fica comprometida, né, Bia? Aí tem outras coisas que não vai dar tempo pra gente falar, Bia. A gente ia falar um pouco em investir o tempo de qualidade na amizade. Você dá tempo para seus amigos, sobre o apoio mútuo, quando ele precisar ou ela precisar, ajuda seu amigo, para que você também um dia vai necessitar e, seu amigo ou amiga vai estar lá. E a amizade, para que ela seja duradoura, você tem que cultivar, como se fosse uma plantinha, né? Por exemplo, se você deixar a planta sem água, o que ela vai fazer? Ela vai secar. Sim, ela vai para o espaço. É a mesma coisa a amizade, né? A amizade, se você não rega, se você não tem, assim, pelo menos uma interação ali, né, vai se distanciar, né? Apesar que tem algumas amizades que, quando a pessoa se encontra, é como se, né, fosse, né? É como se fosse antigamente, né? Ainda mantém. É legal esse vínculo de amizade interno que fica guardado. Às vezes anos sem ver a pessoa, mas quando se encontra, ainda existe aquele laço de afetividade, né? A pessoa, ela tem assunto para conversar com você tem assunto para conversar com ela, e é uma coisa prazerosa. Eu acho bem legal. Legal, Bia. O último aqui também que a gente não vai conseguir tocar muito no assunto, que é celebrar as conquistas juntos com seu amigo. Porque às vezes seu amigo vem contar alguma coisa para você, olha, eu consegui isso. Fique feliz com ele, porque ele também vai ficar
com você. Essa parte... Esse que é um sinal. Se você tem um amigo que ele é invejoso, ele começa a invejar suas conquistas, né? Ele faz cara feia, não fica feliz, ou tudo que você conquista, ele vai lá e dá uma alfinetadinha falando, mas... Isso aí foi muito fácil. Mas isso qualquer um consegue fazer, né? Toma cuidado, porque às vezes ele não é seu amigo, porque invejoso não é amigo de ninguém. E eu vi um termo uma vez, até comentei com você já nos bastidores, existe o amigo e o mau amigo. Né? Fiquei pensando, como que uma pessoa pode ser amigo e mal? Né? Mas às vezes a pessoa, é o que você falou, mas eu é amigo, mas às vezes dá aquela cutucada, aquela alfinetada discretamente, isso vai machucando você e ele ainda está próximo. Peraí, o que eu faço? Aí é um jeito de você avaliar e colocar na balança. Às vezes a pessoa nem faz por mal, às vezes ela foi criada num ambiente assim. Então ela tem essa mania de fazer assim com todo mundo. É triste, porque é uma pessoa que você não pode contar com ela, infelizmente. É uma pessoa que, se ela não faz parte da personalidade dela, às vezes ela cresceu num ambiente assim, faz parte da criação dela, ela pode fazer terapia para ela poder ter o autoconhecimento e melhorar nesse aspecto. Então a pessoa pode mudar, se ela quiser, e isso é só não faz parte, não é uma característica da personalidade dela, foi só uma coisa aprendida. Se ela quiser e ela tem consciência de que eu sou assim, preciso mudar, ela pode conseguir mudar, ela pode melhorar, ela tem melhora. Se não for uma característica, fazer parte da personalidade, for só uma característica que ela herdou. Por causa da convivência. De tanto ver tratando com aquelas alfinetadas, com um amigo vai ser também. Sim, só que o problema é que todas as pessoas, independente de ser aprendível ou não, se você tem um amigo assim, ele é instável. Então, toma cuidado, porque ele pode te prejudicar, mesmo se ele não faz por mal. Pois é. Bia, quanta dica que a gente deu hoje para manter uma amizade boa, né? Legal, né, Paulo? A gente vai falando e a gente vai estar tendo insights também, Lógico, né? Porque assim, eu e você também, a gente vai lembrando os amigos que a gente teve de tempos de escola, juventude, até esses tempos. Mas isso que legal, Bia. Então tá bom, acho que foi um papo bacana. E vou deixar você falar um tchauzinho pro pessoal aí. Tá bom, então. Muito obrigado por você assistir o nosso programa e nos vemos na próxima, tá bom? Tchau, tchau. E vamos pensar?